porque nós estamos atravessando, digamos assim, o gargalo daquele período em que o sistema vai aumentando a sua oposição a Cristo e o seu povo, até chegar o ponto de se levantar o homem do pecado, que vai assumidamente se rebelar contra tudo e contra todos que diz ser de Deus. E esse período de perseguição, até então Jesus disse que nunca houve antes, e as dores são cruciantes, são terríveis. E com 3 anos e meio, ele irá dar um golpe fatal, que é quando ele vai colocar uma lei que alguém só compra e alguém só vende se tiver a marca da besta. E nesse momento, os cristãos que lê a Bíblia, que sabem do que se trata, não vão aceitar. E os cristãos, ao não aceitar a marca da besta, ele vai passar a ser perseguido. E ali Deus tem promessa de levar o povo para um deserto, e Deus vai proteger aquele povo. Você vê ali em Apocalipse 12, o dragão, a besta, irá mandar povos atrás da igreja para matar. A ordem é para matar, para destruir, porque saberá que tem um povo escondido em determinado lugar. Mas ele não vai encontrar. A terra irá abrir sua boca, irá engolir os soldados do anticristo, que são muitos, são as nações inteiras reunidas para tentar, segundo eles, limpar a terra do que eles chamam os inimigos do sistema. Não é muito diferente de hoje, quando as pessoas atribuem as pragas à culpa dos cristãos. Não é de hoje que artistas vêm colocando nas letras das suas canções que o mundo ideal é um mundo sem religião, atribuindo que nós somos culpados por parte dos conflitos, das dores, do sofrimento. Você vê, de vez em quando, surgirem intelectuais apontando isso. E é o que a maioria acreditam, que nós somos um povo atrasado, de mente atrasada, e que se nós não existíssemos no mundo, o mundo era melhor. E hoje, as autoridades, eles não têm leis que lhe assistem banir o povo cristão, mesmo perseguindo aqui, perseguindo ali, individualmente, são pessoas que perseguem, mas eles não têm, pelo menos aqui em nosso país e em muitos países, eles não têm lei que lhe assiste eles limparem. Mas quando o anticristo surgir, ele vai fazer suas próprias leis, ele vai conseguir essa, digamos assim, essa unanimidade de banir o povo cristão da face da terra. Então, quando chegar aos 3 anos e meio, Deus vai levar aquelas pessoas que são firmes nele. Ali em João 10, quando você lê em João 10, que Jesus é a porta, que quem entra por ele entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele está falando ali de figura também, quando uma pessoa não fazia parte do povo de Deus, estava afastado de Deus, mas ouviu o Senhor Jesus, creu, e é como se ele fosse uma porta que a pessoa migrou de um estado, de um país, para o reino de Deus. Algo muito similar do que aconteceu quando o povo do Egito saiu do Egito e entrou para o reino de Deus. O mar se abriu e o povo de Deus passou. Diz ali, caminho se abriu no mar e no deserto, e depois o povo de Faraó tentou entrar e a água engoliu. Isso vai acontecer algo similar também no final de todas as coisas. Então, quando Jesus disse que ele é a porta, que quem entra por ele entrará e achará pastagem, está falando dessa conversão, mas está falando também de quando ele for tirar a igreja do sistema. Por isso que nós devemos aprender a ouvir a voz do Senhor Jesus, que ele disse: as minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz. Então tem um povo no deserto que vai ouvir a Deus e vai conseguir lá, ler Isaías 35, que é quando o povo vai estar no deserto, aquele deserto vai brotar água, aquele lugar vai se tornar fértil, porque obviamente é onde ninguém vai esperar, porque esse local é impossível, humanamente falando, alguém sobreviver. É o que a maioria das pessoas irão entender. Se fosse de fato pela ordem natural, seria essa naturalmente o que iria acontecer, mas
No que se trata do poder de Deus, a Bíblia descreve assim: e o deserto se alegrará disso quando o povo chegar ali, aquele deserto será inundado com água, aquele lugar que era deserto se transformar-se-á em manancial de água, e o que era surdo passa a ouvir, o que era cego passa a ver, o que era coxo passa a ficar saudável, e ali naquele caminho, apontando para aquele caminho do mar, não haverá predadores, porém só entra por esse caminho os remidos do Senhor. Tem um povo no deserto, mas tem um outro povo que Deus delegou a ele poder, muito poder. Quando a igreja nasceu, ali em Atos 1, você encontra Jesus dizendo assim: ide para Jerusalém e ficai lá, até que do alto seja revestido do poder, e depois, vocês são revestidos do poder, tornar-se-á minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E o povo foram, e aquele grupo que perseveraram, foram revestidos do poder e tornaram testemunho com grandes sinais e milagres, mostrando assim que a palavra de Deus era viva e que eles eram os representantes do reino dos céus. Então, até o momento que o anticristo se manifestar, aquele poder vai estar espalhado nas testemunhas nos 4 cantos da terra. Mas para aquele propósito, para aquela época, esse poder tem que ser aumentado, tem que ser ampliado. E em Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 3, está escrito assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1200 dias, que são 3 anos e meio, vestido de pano de saco. São estas minhas 2 oliveiras, os meus 2 castiçais, que se acham em pé diante do Senhor da terra, não se curvaram. Se alguém pretender lhe causar danos, sai fogo da sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém lhe pretender causar-lhe dano, certamente morrerá. Elas têm autoridade para fechar o céu, para não chover durante os dias que o profetizaram. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que se deve dar, a besta que surge do abismo pelejará ou guerreará contra elas e as vencerás. E os seus corpos ficarão estendidos nas praças das grandes cidades, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas, nações, contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitiram que os cadáveres, os corpos, fossem sepultados. Nisto já se vê claramente a intensidade da raiva, da ira que aquele povo tinha das testemunhas. Como eu falei, sempre teve pessoa que opositasse, que tivesse ódio, raiva do povo, sempre teve e vai continuar tendo. Só que nesses dias, quando a besta se levantar, essa raiva vai para outro nível. Por quê? Porque a besta vai assumidamente se levantar ou querer limpar todo cristão da terra. O grupo que está no deserto está protegido, mas tem um grupo que não são apenas 2 homens. Nós já pregamos, está no nosso canal, a respeito das 2 testemunhas, a importância das 2 testemunhas. Então não são 2 homens, mas Deus irá enviar de 2 em 2, por isso essa expressão 2 testemunhas. Então, eles ao saberem que tem gente pregando, falando que aquele que está ali é o falso, é o anticristo, e que vai durar apenas 3 anos e meio, para as pessoas temerem a Deus no anticristo, que Jesus irá voltar, irá destruir o homem do pecado, a besta, com o sopro da sua boca, irá limpar a terra de todos os seguidores da besta. Eles, as testemunhas, estarão falando sobre isso. Por sua vez, a besta está dizendo: não, eles estão mentindo, eles são falsos, eles são os culpados de toda essa desgraça. Então a besta está falando, e a besta vai ter muito poder e muita confiabilidade. Muitas pessoas de fato irão acreditar que se trata da própria reencarnação de Cristo. Então, para comprovar que a besta está errada, ele vai fechar o céu para não chover.
Cada vez que eles fizeram uma coisa desse tipo, um grupo vão se convencendo e vão ou ficar no deserto, ou ir para o deserto, ou vão também somar com as testemunhas. Por outro lado, outros vão se irar, aumentar a ira. Você vê, na continuação de Apocalipse, você vê que diante das pragas, uns blasfemavam a Deus, culpavam a Deus. Então, cada acontecimento desse, um grupo se converterá, mas outro aumenta a raiva, porque a bênção vai dizer, esse povo é o culpado, assim como aconteceu no tempo de Elias, como Acabe dizia, olha, essa seca é praga de Elias, ele é o culpado. Vão dizer a mesma coisa cada vez que ele cerrar o céu para não chover, que transformar os rios, as fontes dos rios em água, ou seja, em sangue. Vê lá que está escrito que as pessoas irão morder a língua de sede, de dor, mas não tem água, para mostrar que a besta não é a toda poderosa, porque é isso que elas vão dizer. Muitos vão dizer, quem poderá se levantar contra a besta, que é tão grande quanto ela? E as testemunhas estão dizendo, elas não é de nada, elas não são de nada, grande é o Deus Todo-Poderoso. E a perseguição vai aumentando, cada nível, cada milagre, cada acontecimento vai aumentando, mais pessoas irão morrendo, e mais a besta irá se irando, a guerra está intensificando. Aí continuando assim, o verso 10, o que habita sobre a terra, aí, então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações, contemplaram os corpos das duas testemunhas, por isso que a ira está grande, né? A raiva deles, por 3 dias e meio, e não permitiram que fosse sepultado. E os que habitam sobre a terra se alegraram, tá vendo? Por causa delas. Como eu já disse anterior, não é de hoje que artistas, né, intelectuais, já colocam na letra das suas canções que o mundo ideal é um mundo sem religião, né? Porque atribui ao povo cristão a religião, o culpado de divisões de povo. Eles não falam, eles não entendem a respeito do direito que é delegado a Satanás, porque de fato as pessoas que não saíram do reino das trevas é o que dá legalidade a essas pragas, como agora a Covid-19, e toda desgraça é consequência do pecado. Então o povo de Deus combate contra o erro da humanidade, o pecado da humanidade, não contra as pessoas, contra as atitudes desonestas dela. Aquelas que estão dispostas a agradar a Deus, se arrependem, Deus recebe, limpa os seus pecados, e aquelas que não estão dispostas se revoltam contra o povo de Deus. Então se vê aqui o extremo dessa revolta. Os corpos das testemunhas estão mortos, não deixaram sepultar e comemoraram festa, porque ele estava o triunfo da guerra, que aparentemente eles achavam que tinha vencido. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou, e eles ergueram-se sobre os pés, e aqueles que ouviram sobrevieram grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe, suba cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos o contemplaram. Presta atenção nisso aqui. No começo do vídeo eu comecei falando, não acredito que alguém que já leu a Bíblia, que acredita nisso, está brincando. Porque primeiramente observe e perceba lá, que Deus deu poder às testemunhas para guerrear com a besta, e elas cumpriram o chamado dela, o tempo dela. A besta não matou, não destruiu até que elas cumprissem os 3 anos e meio que estava previsto. E depois Deus permitiu, porque tinha um propósito. E aí Deus permitiu, a besta guerreou contra as testemunhas e mataram. Então cria na sua cabeça agora, em cada canto dessa terra vai ter alguém morto e vai ter alguém comemorando. Os mortos são as testemunhas. Tudo que eles sonharam a vida inteira, desde que o pecado entrou na terra, eles estão achando que eles estão se realizando, se deleitando. Acabamos para sempre, eliminamos para sempre essa praga, essa raça chamada crente da face da terra. E agora, cadê o Deus deles? Estão comemorando, não permitiram que enterrasse. Completou-se os 3 dias e meio. Uma voz do céu brandou e disse, suba cá. Essa voz
não é apenas para 2 homens lá em Jerusalém. Essa é a voz do arrebatamento, porque a Bíblia diz, Jesus falou sobre isso, no seu arrebatamento, que vinha acompanhado com grandes sinais, todos os olhos iriam ver, o céu, no céu iria aparecer relâmpago, que ia cortar de um lado de um extremo a outro da terra, grandes acontecimentos, a lua iria perder o seu brilho, o sol também, a terra ia entrar em terremoto. Está falando do mesmo evento do arrebatamento. Aquela voz que disse, suba cá, é a voz dos cristãos dos 4 cantos da terra, subindo para se encontrar com Jesus nas nuvens. Então, quando isso acontecer, que cada canto, cada cidade, cada pessoa que perseguiram, que contribuíram, vai entrar em pânico absoluto. Por quê? Porque eles achavam que de fato eles tinham vencido. Eles achavam que de fato eles tinham eliminado. Mas as testemunhas tinham falado aqui para mostrar que ele, Deus, é o maior. É muito similar ali em João 10,14, quando Jesus disse, estaria o príncipe desse mundo. Ele nem o poder tem sobre mim, mas o Pai me mandou eu dar minha vida para salvar a humanidade, e eu vou dar a minha vida. Mas não que o mal tem poder ou é maior do que eu. Não, o Pai assegurou que eu vou dar a minha vida e depois o Pai vai arrancá-la, tomar a minha vida. E foi isso que aconteceu. Pela mesma razão, as testemunhas irão morrer. Elas decidiram morrer para servir de instrumento, para que desmascarasse a besta, para que o triunfo da igreja fosse na presença dos inimigos, porque Deus coloca uma mesa farta na presença dos inimigos. Quando a voz brandar, você vai ver cada sepulcro de crente espalhado nesse mundo inteiro, se rompendo. E eu quero que você crie agora uma situação. Imagine aqueles que mataram com armas poderosas, com armas potentes. Se você ler na frente, você vai encontrar em Apocalipse, na continuação depois do capítulo 11, como os soldados do mundo inteiro irão se levantar contra os santos, prestar guerra mesmo, com armas potentes. Então, 3 dias e meio após ter eliminado, imagine aquelas testemunhas se levantando, agora com os corpos glorificados, sem medo de faca, sem medo de bala, sem medo de pandemia, sem medo de nada, impenetrável. E agora aqueles que tinham matado, imagine o tamanho do pavor, crie uma situação, imagine o tamanho do pavor de toda a raça humana, incluindo as autoridades, todos que cooperaram. Mas eu acredito que eles ainda vão ousar pegar a arma, e eu imagino, e eles marchando para frente, marchando para frente. Então eles vão correrem, olha a Bíblia, vão se embrear nas locas de pedra, eles vão se esconderem, e aí cada um vai ser erguido, se encontrar com Jesus na nuvem. Eu acredito que dentre as testemunhas, ou seja, as testemunhas, elas irão andar, ou vai ser vista, porque quando Jesus ressuscitou, foram vistas também muitas pessoas que tinham morrido anteriormente andando por um período curto. Então, eu acredito que as testemunhas irão permanecer, pelo menos um tempo curto, irão se encontrar com Jesus nas nuvens, e depois que se encontrar com Jesus nas nuvens, aí leia lá Apocalipse 11, ou seja, Apocalipse 15, Apocalipse 19, falando quando Jesus virá com poder e muita glória, e os santos juntamente com ele. Zacarias viu no capítulo 14, verso 5, chegando no 6, que ele, Jesus e os santos, quando pisar os pés novamente, lá no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras não se rachar. Por isso é que Jesus falou que quando ele viesse com poder e muita glória, o mundo irá, as estruturas da terra, do mundo, dos céus, iriam ser abaladas. E o que é que eles vão fazer quando eles colocaram os pés em Jerusalém? Leia lá, a ordem foi dada, uma matança, aconteça a matança, a limpeza da terra. Jesus com os santos, aqueles que tinham morrido e aqueles que chegaram do deserto,
No que se diz respeito ao deserto, você vai encontrar em Isaías 35, leia lá o final de Isaías 35. E eles retornarão para Sião com cântico e alegria eterna. Está falando do retorno triunfante para sempre, porque agora o reino é do Messias. Aí você vê aquilo que Daniel falou, lá em Daniel capítulo 2, capítulo 7, o que está escrito em Apocalipse 11, glória seja dado a Deus, porque ele assumiu o seu grande poder, e o reino se tornou do Cristo e os seus santos, seu povo. Então agora aquele povo com os corpos glorificados, irão vir do deserto, irão vir do Monte das Oliveiras para limpar a terra. E Jesus, está escrito que ele irá pisar os homens maus, os inimigos, os que destruíam a terra, como se pisa a uva no lagar. Aí eu já li na Bíblia, analisando, e não encontrei um período. Não existe esse período. Se vai ser 10 anos que vai demorar essa limpeza, 20, 100. O que eu quero que você saiba o grande período da tribulação é apenas 7 anos, intensificado em 3 anos e meio. Enquanto que aqueles que não estão em Cristo, que vão escapar muita gente, a Bíblia fala que vai escapar muita gente, irão fugir, as cidades irão pegar fogo, irá acontecer uma catástrofe, né? Quase não falava a palavra, mas é por um período curto. E quando eu chego aqui, eu digo, vale a pena você passar, ainda que seja pendurado pelo dedo. O que não vale a pena é você estar do lado de lá, porque esse mundo testemunhará o governo justo de Jesus. E ele vai governar com quem? Com a sua igreja. Governar sobre quem? Sobre todos os que restarem. Porque vai restar pessoas que não vão ter seus corpos glorificados, ou seja, revestidos desse poder. Mas a condição que elas aceitem os regimentos justos do reino de Deus, para Deus cumprir o que ele prometeu em toda a Bíblia. Os justos herdarão a terra, os ímpios serão destruídos. Para que o justo tenha paz, é necessário destruir os injustos, os desonestos. Eu quero que você reflita sobre isso. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa muito séria. Reflita sobre isso. Leia a Bíblia e venha para o reino de Deus. A melhor coisa que você faz é vir para o reino de Deus. Então,